Em 5 segundos, mais um vídeo do Finestra Bianconera. Ciao, tifoso bianconeiro, bentornato ao Finestra Bianconera. Hoje, segunda-feira, esse é o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Dia 2 de junho, dia da festa da República Italiana, né? E a zoeira não tem fim, não é mesmo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Se você não conhece o Finestra, está conhecendo, seja muito bem-vindo, já ativa o nosso sino, espalhe para os seus amigos, seus vizinhos, seus coleguinhas de trabalho ou de escola que existe um canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. E fique ligado, se você for inscrito, no segundo semestre, na próxima temporada, terão mais sorteios aqui, não só de camisetas, como de brindes oficiais da Juve. E em dezembro, o sorteio mais aguardado, que é de uma camisa oficial da Juventus. Dito isso, ativa o nosso sino, né? Para você não perder os próximos vídeos do Finestra. E esse aqui é um canal que bate de frente contra as notícias falsas, as famosas fake news, né? As notícias inverdadeiras, impopulares. E aqui o que a gente quer é passar uma transparência para você que torce para a Juventus. Claro que vai sempre ter uma ponta de bom humor. E desde sábado, eu não sei vocês, mas eu estou rindo e vou continuar rindo, mas sempre com seriedade quando tem que falar de coisas mais sérias. Eu coloquei aí na capa, né, o ex-presidente do Toulouse, que é o Comolli, né, francês. Comolli francês. Que foi anunciado ontem de maneira oficial. Na semana passada eu comentei com vocês, prestem atenção no presidente do Toulouse, que pode vir fazer parte da diretoria da Juventus. Isso acabou se confirmando ontem de maneira oficial, assim bem como o Giorgio Chiellini, que lá atrás, meses atrás, eu falei para vocês que o Chiellini, a partir de junho, ia entrar na Juventus. Eu disse meses atrás, não agora no último mês que começou a surgir o nome do Chiellini. Meses atrás eu fiz um vídeo falando, né, aqui que o Chiellini iria entrar em junho na sociedade, no clube, na instituição. Falta um terceiro componente, porque eles querem fazer uma dobradinha, que nem era Marotta e Paratici, agora eles querem fazer com o Comolli. Resta saber se vai ser o Tognozzi ou o Massara. Tá mais pro Tognozzi, que já trabalhou na Juventus e sabe lidar com jovens talentos. Por exemplo, ele, entre outros nomes, lapidou, colocou ali Ilin Júnior, e o Diz, o próprio Husen, que saiu, enfim, sabe ver esses jovens da Next Gen, né, o Tognozzi. E pegou um período vencedor da Juventus. Ou seja, agora ele estaria num cargo acima, né, e teria ali carta branca ao lado do Comolli. E, como não podia deixar de ser, só foi chegar o Comolli ontem, na verdade ser anunciado no dia de ontem, que a gente começa a ver um monte de notícia aí que é para cair da cadeira, né? Lembrando uma coisa aqui importante. Hoje eu vi uma imagem, né, de uma faixa dos Ultras, né, que é o grupo de organizados, entre aspas, da Juventus, na porta do estádio, criticando a diretoria, né, e dando força para o Tudor, né, dizendo que quer ficar com o Tudor. Antes que alguém se descabele, é preciso vocês entenderem que existe um movimento político na questão dos Ultras. Existe desde 2019 uma guerra fria, declarada, mas fria, entre os Ultras e a diretoria da Juventus. Na época era o Agnelli saiu, mas a guerra continuou. Então, tudo que a diretoria ia fazer
os ultras vão contra. Não é que os ultras gostam do Tudor, como eles não gostavam do Alegre. Se a diretoria falar que essa caneta é bonita, se a diretoria apoiar essa caneta, os ultras vão colocar uma faixa. Não queremos essa caneta. Fora, essa caneta não nos representa. Agora, se a diretoria dizer que essa caneta é feia, a faixa vai ser o contrário. Feia é você, diretoria. Essa caneta é o máximo. Estamos com você, caneta. Coloquem isso na cabeça. Tá? Não levem ao pé da letra essas faixas dos ultras. É uma guerra contra a diretoria. Tudo por conta daquela questão antiga dos ingressos. Entendam isso, tá bom? E poupem a alma de vocês e tenham bons sonos em relação a essa questão. Mas, falando em Igor Tudor, sai uma notícia hoje, eu vi por cima, eu passei o dia inteiro na rua, mas eu vi aí algo que o Elkan teria ligado para o Tudor, porque vai dar força para o Tudor, porque talvez vá manter o Tudor. Calma, tá? Calma com essas notícias, calma com essas informações, porque se o Elkan estiver pensando em manter o Tudor, eu creio que não é questão dele ligar para o Tudor, é questão de sair no site oficial da Juventus uma oficialização, que nem quando chega um treinador. Lembram quando o Sarri foi anunciado na Juventus? Veio lá o anúncio oficial? Bem-vindo Mister, bem-vindo Sarri, enfim, a mesma coisa o Pirlo. Não é questão de ligar, é questão do próprio Juventus já mostrar no site que o nosso treinador é o Tudor. Então calma com essas informações, né? Calma, né? Calma. O Tudor está sob contrato, agora a Juventus tem que definir isso rápido, se vai ficar com ele ou não. Isso é uma outra história, tá? Se vai ficar com ele, bom. Se não ficar com ele, tem que se mexer e arrumar um substituto. E por falar em substituto, ouvi o nome de Pioli, ouvi o nome de Mancini e ouvi o nome de Marco Silva, que eu não conheço. Né? Se não me engano, é técnico do Fulham da Inglaterra, é isso? E associaram o Marco Silva ao Comolli. Bom, das pessoas que eu posso dizer para vocês, melhor dizendo, agora já é noite na Itália, né? Mas uma delas me respondeu, tanto que eu estou gravando o vídeo, são 7 horas e 17 minutos. Eu costumo gravar mais cedo. Uma delas me respondeu e falou para mim, usou esse termo, tá? Em relação ao Marco Silva. Fake news. Mário, isso é uma fake news. Nem sondado o cara foi. Eu agradeci, falei boa noite, desculpa o incômodo. E aí eu fiquei pensando, não, de fato, né? Se o Comolli foi anunciado ontem e nem foi apresentado, como que ele já foi sondar o Marco Silva? Tudo bem, vamos dizer que o Elkan já conversou com o Comolli a semana passada, mas não creio eu que o cara já ia, antes de chegar, já começar a ter tempo de fazer sondagem já como diretor. Então tomem cuidado com essa informação. Depois, se amanhã ou depois o nome do Marco Silva realmente virar uma verdade, aí a gente comenta. Mas hoje essa pessoa me falou que isso é fake news, que saiu esses dias aí, no fim de semana, do Comolli, do Marco Silva. Então, essa questão do Tudor é a mesma coisa, tá? Eu só vou acreditar se ele ficar. A possibilidade de ele ficar existe, mas ela é remota, já falei aqui. Agora é óbvio, a Juventus precisa, entre aspas, de um treinador, porque ela tem um treinador e é o Tudor. Só que o contrato acaba depois do Mundial. Evidentemente que não é a primeira escolha da Juventus. A primeira escolha era sim o Conte, tá? O Elkan e o Chiellini entraram em contato com o Conte por telefone. E o Conte, infelizmente, me parece meio claro que ele usou a Juventus para ganhar o aumento do De Laurentiis. Mas isso é assunto página virada. Então a gente não sabe quem vai ser o treinador da Juventus. Tá? Por enquanto é o Tudor, porque temos um super mundial para se jogar e é com ele que nós vamos jogar. Com o Tudor.
né? Só que a diretoria, óbvio, tem que decidir isso antes. Então, primeiro de tudo, a Juventus tem um treinador. Muita gente não gosta. Eu mesmo acho que o Tudor é um treinador limitado, tá? Mas prefiro ele que o Thiago Motta, prefiro ele que o Pioli, prefiro 1000 vezes ele que o Mancini, né? Eu só trocaria ele pelo Gasperini, pelo Conte, enfim, nomes que não vêm mais. Do contrário, se for para trazer o Pioli, prefiro que fique o Tudor. Mas aí é uma opinião minha, tá? Não é uma informação. Tá bom? Bom, por falar em Super Mundial, o Rugani tá voltando e o Kostic também. Esses caras devem jogar o Mundial. Por que eu falo que devem jogar esses? Porque estou cada dia mais, pelo menos na Juventus, tá? Vamos ter um misto de molecada do Sub-23 com um ou outro titular. Talvez o Di Gregório jogue o Super Mundial. Não esperem força máxima. E repito, muito vai me surpreender se os outros times colocar força máxima. Repito, acho que times como o Bayern, como o Manchester City, como a própria Inter, o próprio Paris Saint-Germain vão colocar os jogadores considerados reservas. E se forem para uma semifinal, esses caras medalhões ficariam nos bancos. E numa eventual final jogariam se fosse necessário entrar. Tá? Isso eu não posso confirmar, mas eu tenho muita convicção disso, tá? Eu acompanho há mais de 40 anos o futebol europeu. E eu lhe garanto para vocês, que para eles o topo da temporada é a Champions. A Champions acabou sábado. Não tem o menor interesse em jogar um Mundial no meio do ano. E segundo, já falamos aqui, que isso é uma criação da FIFA, tanto que ela exige que fale Copa do Mundo de times, para entrar no lugar da antiga Copa das Confederações, como a gente falou aqui no canal na semana passada e outras vezes mais. É isso, tá? Só, então, recapitulando, Rugani e Kostic estão voltando, o Comolli já é oficial, ele e o Chiellini, falta uma terceira figura que vai vir, deve ser o Toniosi. O Marco Silva nem sondado foi, não acreditem nisso, tá? E aí o protesto, a faixa dos ultras contra a diretoria, apoiando o Tudor, muito mais do que um apoio ao Tudor, na verdade, se mostrar, né, que eles são contrários a tudo que a diretoria faz. Isso só vai acabar quando eles voltarem a ter alguns ingressos a mais, enfim, algumas, entre aspas, regalias a mais, senão essa guerra vai longe. Ponto final no Finestra de hoje. Acho que eu não esqueci nada. E sempre Forza Juve. Fino alla fine, muito bem-vindo aos novos inscritos. E se hoje vocês forem beber, bebam champanhe francês. Como dizia Boniperti, quando contratou Michel Platini, Platini chegou na salinha de Gianni Agnelli, o Gianni Agnelli ofereceu um vinho, um Lambrusco Piemontese, e o Platini falou, não, Gianni, eu só vou tomar champanhe francês. E o Platini estava certo, o champanhe francês é fantástico. Nos vemos. Like no Finestra, sempre Forza Juve, fino alla fine. Quer dizer, fino alla fine.